O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, deve anunciar no início da noite de hoje de quanto será o reajuste da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Vou chamar novamente a Thaís Herédia. Vem aí, Thaís, será um choque nos juros para lidar com essa inflação, como a gente acabou de falar também, né? Está afetando muito a vida dos brasileiros e é uma preocupação grande do governo e do Banco Central e de todos que pensam políticas econômicas no Brasil. Será que precisamos de um choque de juros para lidar com um choque de preços, né? Porque o que está acontecendo com a inflação brasileira é fruto, primeiramente, de um choque de preços, um choque de custos. Não há uma inflação de demanda propriamente dita, como o livro-texto da economia explica. Primeiro tivemos um aumento muito grande do preço das commodities, a nossa moeda sendo desvalorizada, num movimento inclusive contrário ao que sempre aconteceu. Toda vez que o preço das commodities subiram, como somos muito exportadores, o câmbio respondeu se valorizando um pouco. Não foi o que aconteceu. Então há uma confluência de fatores e agora soma-se a esse choque de custos a volta do setor de serviços, que começou a passar essa elevação de custos, energia, combustível, gás, tudo isso, restaurante, toda a parte de hotelaria, todo mundo subindo preços para lidar com isso, mas ainda temos um desemprego muito alto, Carla. Então, a grande pergunta agora é o seguinte: o Banco Central vai precisar responder a isso com quanta dose de remédio? Há, no mercado financeiro, a expectativa de que a alta de hoje tenha que ser de 1,5 percentual. Significa que a taxa sairia dos atuais 6,25 para 7,75. Então, olha, é uma subida muito forte, mas ainda assim ela é vista como a necessária para evitar que os efeitos secundários desse choque de custos permaneçam por muito tempo na economia e vão ganhando mais força, ganhando uma inércia que é mais difícil de lidar. A última vez que o Banco Central deu um choque nos juros, subindo a taxa mais de 1 ponto percentual, foi há muitos anos. Eu trouxe aqui para vocês entenderem, inclusive para a gente ler, o que acontecia nesse período. Em março de 1999, quando Armínio Fraga assumiu o Banco Central, a taxa de juros estava em 25%, o Brasil sofria uma maxi desvalorização em função da perda da âncora cambial do Plano Real. Tínhamos uma moeda há 5 anos, ele subiu os juros para 45%. Aqui não é que ele deu um choque, provocou um terremoto nos juros brasileiros. Caiu rapidamente, mas isso foi um choque de juros. Passado o primeiro susto, a estabilidade da moeda novamente, nós tivemos, em 2002, aquela crise provocada que acabou ficando conhecida como efeito Lula, em função do medo do ex-presidente ser o vitorioso. Ele acabou sendo vitorioso. Então, lá em em outubro de 2002, a taxa saiu de 18% para 21%. Aqui estava no auge também, o dólar batendo lá em cima. E em dezembro, a taxa saiu de 22% para 25%. Então, foi um movimento aqui de 3 pontos percentuais, outro de 3 pontos percentuais. Nesses 2 anos aqui, nesse ano aqui de 2002, foi a primeira vez que a inflação ficou acima de 2 dígitos desde o lançamento do Plano Real. Então, aqui, desde o lançamento do sistema de metas para a inflação, ficou acima de 2 dígitos. Depois, de novo, em 2015, quando também houve um processo de elevação da taxa de juros, mas para muito longe desse patamar aqui, chegou a 14% no máximo, a taxa de inflação ficou em 10%. E agora, Carlos, estamos correndo esse risco novamente, de ter uma inflação de 2 dígitos e precisar de uma resposta mais forte do Banco Central. Ele vai precisar ser consistente não apenas na taxa que ele vai escolher, nessa dosagem que ele vai escolher, mas na comunicação, porque não é do Banco Central a responsabilidade de cuidar do desequilíbrio fiscal do Brasil. Se sobrar para ele isso, a dose do remédio vai ser maior. E a gente sabe que quando os juros sobem, provoca uma restrição maior no crescimento da economia. E pode jogar fora, por exemplo, essa dinâmica do mercado de trabalho que acabamos de comemorar aqui, cara, uma retomada da disposição dos empresários em voltar a contratar. Diante de um crédito mais caro, de um esfriamento da economia, isso é mais difícil de acontecer.
Isso é um dos fatores, também tem muito a ver com confiança. Daqui a pouco a gente vai até abordar esse assunto também, né, Thaís Herédia? Mas está muito bem explicado e essa questão também São momentos muito graves que demandam decisões muito fortes também. Quer dizer, não é trivial um Banco Central de uma economia que já experimentava alguma estabilidade com a sua moeda, não é trivial o Banco Central precisar subir a taxa nem de 1 ponto percentual, quem dirá 1,5 ponto percentual. Então, não é um movimento trivial per se. Isso que eu ia dizer, cuidado agora com a dose do remédio, como você bem ressaltou. Para não virar veneno. Exatamente. Então, até já, mais uma vez.